tenho perguntas. Sempre tenho, né, professora? Eu gostaria de falar sobre as células endosservicais, né, que elas Sim. qualificam a amostra, que na citologia em meio líquido, elas são menos visualizadas. E por que isso? Aqui tem um erro de coleta, o que acontece? Ou porque filtra muito, né, tem um sistema de filtro na máquina, o que acontece que a gente visualiza menos, e se isso é comum na sua rotina ou não? Se não é comum, se está dentro da média na sua rotina. Ai, joia. É uma pergunta bastante importante. Independente se a gente está falando da citologia convencional e meio líquido, e falando na meio líquido, qual desses processos seria mais efetivo, a gente tem uma dificuldade de variação anatômica da paciente, muitas vezes, ou de condição fisiológica da paciente. Então, poxa vida, toda hora fica cobrando porque não aparece endocervical. Eu mandei sei lá quantas amostras e vocês me deram 3 ou 4 que não tiveram essa representação do epitélio. Muitas vezes é da própria coleta, né? Ou por variação anatômica da paciente, ou por condição fisiológica, ou realmente da coleta em si. Se o canal tiver mais interiorizado, existe uma dificuldade desta anatomia na hora da coleta. Ou se a paciente está menopausada há bastante tempo, a anatomia está atrofiada, o canal vai ficar mais interiorizado. Então, a gente tem, pensando no epitélio glandular, muitos dificultadores para chegar na análise. Na nossa experiência, Andressa, aqui do laboratório, a gente não tem uma diferença significativa de porcentagem de representação do epitélio glandular numa amostra ginecológica convencional e de meio líquido. O que existem artigos que não há um índice, né? Se a gente for pegar lá o manual do INCA, não tem um índice de presença de células endosservicais. Mas existem alguns poucos trabalhos que dizem que na amostra, por limitação do método mesmo, independente se é convencional ou meio líquido, é por volta de 70%. Então a gente acaba perdendo aí, por conta do método, 30% dessa representação do epitélio glandular e metaplásico. Mas, comparando os métodos de citologia em meio líquido, da nossa experiência, a gente tem um volume grande, não difere. Não difere. Mas esses são alguns interferentes bastante importantes. Até uma das questões que a gente levanta bastante aqui são os pontos críticos na citologia, né? Então, quando a gente fala da representação do epitélio glandular, pensando que a ectocervice é lisa e que a espátula passa ali e consegue abranger toda aquela anatomia, e que num canal endoscervical, além da dificuldade do canal poder estar interiorizado, um epitélio glandular que ele se dispõe em criptas, então só nessa situação aí a gente já está perdendo uma representação desse epitélio, né? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas a gente gira em torno desses 70%, que é o que mais ou menos as referências têm mostrado na literatura.